Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Seidinei Coeixo. Na transmissão do programa está hoje com a super responsabilidade, também com a competência do nosso amigo Wagner Pedro. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 15 de abril de 2022. Temperatura aproximada da cidade de Pelotas está na casa dos 19 graus. Terceiro Milênio hoje vem falar sobre a candeia e o alqueire. Por que Jesus falava por parábolas? Qual o sentido das palavras de Jesus quando ele disse: não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire? E qual é o nosso papel de todos nós? E outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este importante tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo presidente do Centro Espírita Djalma de Matos e também palestrante espírita Paulo Ferreira. E desde já convidamos a vocês que possam nos assistir ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo a esta belíssima entrevista. Desde já convidamos a você também para deixar a sua like, deixar também a sua mensagem. Lembrando que essa mensagem sempre nos traz aquela alegria, o entusiasmo, a coragem, a força para que possamos continuar em frente com a nossa missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. A candeia e o alqueire. Este é interessante, excelente tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo presidente do Centro Espírita Djalma de Matos, Paulo Ferreira. Paulo, que alegria, satisfação de receber aqui novamente nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Nossa, muito boa tarde, nossa imensa gratidão com a consciência de cumprirmos com o nosso contributo pequeno ainda aqui na NICA, né? Em prol da divulgação do Espiritismo. Nós sempre temos por consciência da orientação moral espírita, que é a mesma cristã, de começar agradecendo as almas, amores que administram o movimento espírita, que regem os destinos do mesmo a nível de Pelotas, a nível de Rio Grande do Sul, conforme aqui mencionado, né, na Federação, a Liga Espírita Pelotense. Essas almas que aqui se fazem presente à nossa frente, nos orientando, nosso amigo Edenir, diretor da área de comunicação social da nossa querida Liga Espírita Pelotense, nosso grande controlador ali, o Seidinei Coeixo, né? O nosso amigo Wagner Edon, que há pouco tempo atrás estivemos reunidos em estudo. Então, o nosso boa tarde vai, em linhas gerais, para todos aqueles que contribuem com o acompanhamento deste labor, deste trabalho, contribuindo com a sua presença, com a sua assistência, com a sua audição, com o seu carinho. Nossa gratidão às almas desencarnadas que também nos iluminam, nos inspiram e abraçam, que nos apoiam, e a todos quantos possam beneficiarem-se das energias que evolarem do desenvolvimento dessa tarefa. Nosso muito obrigado, irmão, amigo Edenir. Boa tarde a todos. Merece. Aproveitar agora no início, Paulo, nessas considerações, mandar um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos do Centro Espírita Djalma de Matos, ao qual tenho a maior alegria e satisfação de pertencer, ao qual nosso amigo Paulo Ferreira é o presidente. Então vai um grande abraço, né, muito fraterno, um beijo no coração de todos vocês, aos nossos irmãos, trabalhadores, estudantes, frequentadores do Centro Espírita Djalma de Matos, que fica... Paulo. Núcleo Habitacional Dunas, bairro Areal, cidade de Pelotas, Passeio 2, número 595, com endereço por hora oficial. Então vai um grande abraço a todos esses irmãos. Paulo, então vamos falar então sobre a candeia e o alqueire.
as pessoas muito se perguntam, Paulo, por que Jesus falava por parábolas? Por quê? Muito bem. Nós, como resposta, apresentamos uma particularidade. Convém lembrar que a temática provém do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E uma outra comparativa que o mestre faz durante o desenvolvimento desta parábola é de evitarmos colocar a vela sobre o velador e depois colocá-la debaixo da cama. É uma parábola, uma simbologia, né? Repleta de uma alegoria, um colorido, vamos dizer assim, que normalmente quer trazer de fundo, em verdade, o ensinamento. Esse ensinamento normalmente nos traz um despertamento, uma referência, muitas vezes um alerta, um direcionamento. Até no desenvolvimento das ideias nós vamos perceber com melhor clareza. Mas aqui, para enriquecer a resposta como forma alegórica, nós sempre gostamos de lembrar um diálogo de Jesus com o mancebo, o companheiro que era proprietário de terras, por consequência tinha naquela safra, como dizíamos lá fora, plantado, e a plantação tinha produzido em grandes cotas, ao ponto de que a colheita ele não tinha mais, a expressão do texto é celeiros, para depositá-las, e teve que ampliá-los para poder colocar tanta colheita que tivera. Galpões, como antigamente dizíamos, né? Então o amigo, depois de conseguir fazer esta ampliação nos seus celeiros, nos seus galpões, ele começou a avaliar e, repletamente feliz, satisfeito com tudo que houvera realizado e o retorno que houvera tido da natureza, diz de si para consigo: minha alma, agora tu tens com o que gozar, desfruta deste momento. E o mestre fita-lhe e lhe direciona uma pergunta: e se o Pai hoje mesmo te retirar a alma? É uma parábola, repleta de uma alegoria. Aproveitando que o amigo está entusiasmado com o que houvera feito, e quem é que não fica, né? Normalmente, quando a gente faz a coisa bem feita, a gente se felicita muito por tudo ter dado bem certinho. E aqui o chamamento do mestre é para que o amigo se percebesse de algo que não lhe pertencia, que ele não tinha plantado, que ele ainda talvez não tivesse colhido. O que é mais interessante é que o mestre refere-se a Deus retirando-lhe a alma. Não era retirando-lhe a colheita. Não era fazer com que viesse um vendaval, uma chuvarada, um temporal, e colocasse tudo a perder. Não. Retirar-lhe a alma, o que seria? Retirar-lhe o ânimo. Retirar-lhe o fluido vital, que poderia proporcionar-lhe o desencarne, a não continuação, para avaliar os fins de tudo aquilo que houvera colhido. Então observamos aí a parábola, a alegoria e o ensinamento de fundo. Perfeito. Paulo, então, assim, para nós entendermos sobre o nosso próprio tema, que é sobre a candeia e o alqueire, depois dessa brilhante explicação que nos fala sobre por que Jesus falava por parábolas, qual o significado da candeia e de alqueire? Qual o significado? Candeia. Se nós percebemos bem nesta narrativa primeira, já vamos perceber que o ensinamento tem por fundo despertar. Poderíamos usar uma outra simbologia: acordar. Despertar a mente de todos nós para valores que talvez não estejamos administrando como deveríamos. Na simbologia moral, nós usamos muito a expressão luz, claridade, o significado de candeia. E quando nós vamos lembrar de alguns elementos, de alguns componentes que simbolizam, nós podemos pensar na vela. Como velador, nós pensamos no castiçal, porque o castiçal ele tem um formato arredondado, que serve de plataforma, no centro do qual sai um cone com um oco, onde se coloca a vela, que depois acesa, clareia, ilumina.
Então, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, simbologia de que você, se colocar debaixo da cama, vai ter um grande prejuízo. Então, o chamamento de candeia é para esse despertar, para esse deixar acordar o conhecimento para os valores enobrecedores da vida. E o alqueire, evidentemente que é o que entorpece, é o que obstrui, é o que impede. Por isso que a própria significação material de alqueire é comparativo de extensões de terra. Que cada região tem a sua equivalência em termos de metragem ao quadrado. Norte, sul, leste, oeste são variados. Mas sempre no sentido de extensão de algo material. Algo que impede. O que impede a luz. Isto. Perfeito. Então, Paulo, qual o sentido da parábola de Jesus quando ele nos diz: não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire? Qual o sentido dessa parábola de Jesus? Que mensagem ele queria nos passar? Jesus. Em tese, na resposta anterior, quando a gente fez a simbologia do veladouro, né, onde se coloca a vela, certo, e a vela, ou também poderia se usar o termo candeeiro, ou lampião, como antigamente, correto. Quem nasceu e se criou na colônia, até ou não, também. O lampião normalmente é um utensílio de vidro, né, pequeno ou grande, onde você, na tampa, você faz um furinho, e depois você pega um pedacinho de, habitualmente se usava muito, era essas pastas de dente. Abre ela depois de vazia, né? Faz um enroladinho, esse enroladinho vai ter na parte interna um tecido, um pedaço de pano, que vai ser colocado ali onde está cortada a tampa, naquele vazio, e ali vai ser depois enrosqueado, fechado com, você pode colocar óleo, você pode colocar querosene, não é aconselhável gasolina, nem álcool, né? Você pega o fósforo e acende, ela começa a queimar. Quando começa a absorver o líquido, ele começa a expandir a chama, claridade, né? Então, aqui na resposta para o amigo, qual o sentido da parábola, né? Qual o sentido da parábola de Jesus? Não acender uma candeia e pôr debaixo do alqueire, é não acender essa vala e pôr debaixo da cama. Uma simbologia material, porque vai causar um incêndio. Vamos acabar sendo cremados, encarnados, né? Vamos acabar incendiando. Quando falamos no sentido moral, nós pensamos na luz, nós pensamos na claridade, que não deve de ser entorpecida pela ignorância. O conhecimento não deve de ter sobreposto a si a ignorância, ou o orgulho, ou o egoísmo, mas ao mesmo tempo nós pensamos na consciência. O que seria a candeia? Seria a consciência, irradiando e despertando-nos o conhecimento moral da vida. O que é que poderia causar o seu entorpecimento como alqueire? A resistência. Perfeito, Paulo. Então, por que Jesus, então, ele comparava os discípulos às candeias? Por que ele fazia essa comparação? Nós, na atualidade do conhecimento espírita, com os espíritos benfeitores, nós temos uma pequena comparação de que nós, na condição de médiuns, somos pequenos postes de luz ambulante. Por quê? Porque com o conhecimento que já dispomos, nós já temos condições de sairmos e por onde andarmos iluminar consciências, despertar outras mentes para os valores da verdade, para o bem das vossas existências, para o seu bom redirecionamento para Deus. Então, esta é uma das respostas que nós apresentamos, porque os discípulos também tinham essa mesma missão. Por serem maiores dotados de cabedal para auferir os conhecimentos que o Mestre ministrou, e nós podemos perceber em várias passagens que não é um conhecimento total, porque muitas vezes ele vai nos dizer que nós não tínhamos o conhecimento, não tínhamos condições de suportar, que ele teria muito mais coisas para nos ter ensinado. Então, se ele diz isso, nós nos lembramos que os discípulos conviveram com ele. Então, não tinha essas condições de entender ainda a sublimação, a grandiosidade, o potencial de irradiação desses ensinamentos. Mas nem por isso
eles deixavam de representar essa candeia ambulante, Certo. levando a verdade. Tanto é verdade que nós estamos aqui aprendendo as lições que o mestre ensinou. Mas por que elas estão aqui? Porque eles se propuseram a transferir para papéis, para papiros, e hoje nós temos o que denominamos Evangelho do Cristo. Perfeito. Os apóstolos, eles tinham esse papel, claro. Nós citamos aqui com os discípulos de Jesus, mas em paralelo também tinham outros também que tinham essa tarefa. E depois também vieram outros e foram vindo outros, conforme foi passando assim o tempo, os anos, foram chegando outros, né? E como no momento atual que nós estamos vivenciando, né, Paulo? Sucessivamente. A gente que estamos na labuta, na seara espírita, né, como outros estão nos assistindo, estão na seara evangélica, luterana, espiritualista, né, evangélica, umbandista, das demais diversas áreas religiosas e sérias, né? Muitos, Paulo, às vezes lhe é proporcionado essa tarefa, né? E não suporta muitas vezes o peso. Sim, exatamente. Não suporta às vezes o peso, como tu disseste, que a gente pode também ser um poste de luz. Às vezes, e me recordo muito também do médium orador Raul Teixeira, né? Também. Né? Que quando a gente se torna um poste de luz, que a espiritualidade inferior quer derrubar aquele poste, porque aquele poste está iluminando muitas mentes. Uhum. Gostaria de falasse um pouco também sobre isso, para que os ouvintes pudessem entender isso. Uma simbologia, como estão falando na Candeia e no Alqueiro, que são parábola e simbologia, o sentido de alegoria, carnaval deve estar próximo, a gente lembra disso. Mas retratar materialmente o que o amigo está falando, né? Os discípulos, tanto quanto nós, tanto aqueles que foram aqui mencionados, na simbologia de postes ambulantes, né? Lâmpadas em postes clareando a escuridão da ignorância. Mas se nós pensarmos materialmente, os nossos órgãos públicos, para procurar nos proporcionar um ensejo de melhor visualização à noite, instalam postes aqui, ali e acolá, colocam lâmpadas, mas a sombra da ignorância muitas vezes vai lá e quebra. É verdade. Vai lá e arranca. Uhum, correto. É o alqueire se sobrepondo à candeia. São aqueles que estão ainda rejeitando a sua condição, porque embora esse conhecimento que demonstra resistência a ceder campo para a candeia, ao mesmo tempo ele mostra potencial de ação. Então o nosso importante papel é exatamente o de redirecionar. Porque essas criaturas vão penalizadas, essas criaturas vão punidas, mas muitas se mostram extremamente resistentes. Por isso que a candeia é a vibração da luz da verdade na consciência, nos despertando para o claro caminho. Conforme nós resistirmos menos, mais terreno ganha a luminosidade. Claro, claro. Então, Paulo, e qual é a pedagogia de Jesus, Paulo? Porque até hoje Jesus é estudado, né, até pela própria ciência, né? Tanto é que as palavras de Jesus, até hoje, Paulo, até hoje, estão nos dias atuais. Parece que Jesus fala para nós hoje. É tão atual como foi quando ele aqui esteve e vai ser sempre atual. Sim, sem dúvida. Qual é a pedagogia de Jesus? Varram os milênios de que a sua pedagogia foi instituída para todos nós. E como aqui num trabalho anterior também mencionamos a respeito da pedagogia, embora não sejamos, claro, profissionais da área, mas como é uma ciência de pesquisa, de busca interior, despertamento de valores interiores para uso dos mesmos na criatividade, na produção da arte, da qualidade melhor de ser, de caráter, a pedagogia do amor. É a pedagogia que o Mestre instituiu entre nós. Na verdade, reenalteceu, porque ela já houvera sido apresentada por Moisés. O amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Vem Jesus tornar esse amor mais amplo. Essa candeia
recebeu uma chama muito maior, capaz de abranger um ambiente muito mais claro e, ao mesmo tempo, reduzir consideravelmente a ação do alqueire. Quando apresenta o amor primeiro a Deus, e não é o Deus que nós amávamos anteriormente, como aquele senhor velhinho de barbas brancas no trono, no céu, que de lá julgava e apontava com o dedo todos aqueles que iriam ser punidos e assim por diante, né? Veio já começar a trabalhar a redução desta simbologia em torno do Criador. E embora tendo-lhe apresentado com um formato que se atribui a uma fisiologia física, por isso quantificativa, masculina, Pai, mas ele também fundamentou esta pedagogia no imortal. Amar a Deus em espírito e verdade. Tira qualquer possibilidade de criatividade. E exatamente como o Espiritismo agora vem, sucedendo Jesus, nos apresentar em resposta à pergunta número 1, quem é Deus? Lá a pergunta não tem um sentido de objetivo ou de objeto. O quê? Nem de formato fisiológico que pudesse se atribuir a um ser comparativamente humano e mais masculino. Quem? Que é Deus? E eles vão responder que é a suprema sabedoria criadora de todas as coisas. Se a gente pensar muito bem, suprema sabedoria, duas pronúncias, que se quisermos revestir de uma forma física, não será masculina. A pedagogia do amor. Depois vai nos propor o amor ao próximo como a nós mesmos. Nestes dias em que vivemos, o que mais nós necessitamos? Se não do amor a nós mesmos, de forma que esse amor, uma vez conquistado, bem administrado, de nós, como candeia, clareie os caminhos daqueles outros que de nós necessitem. Para então depois nós irmos amar os inimigos, que a gente vê por fora. Os adversários ferrenhos de nossos programas, dos nossos objetivos, da nossa existência, da nossa família, das nossas profissões, das nossas buscas mais altas, das nossas empresas, estão sempre fora. A imagem está sempre fora. Mas os inimigos que o mestre falava são os interiores. Exatamente são aqueles que geram o arqueire que entorpece a candeia. O não sabermos trabalhar bem o orgulho. Não sabemos trabalhar bem o egoísmo. Continuarmos ainda viajando nos estágios da ignorância só nos torna seres muito resistentes ao amor. E a educação que o amor poderia nos proporcionar para nos libertar das nossas amarras, vamos continuar por aí, quebrando postes e lâmpadas, impedindo a claridade aos irmãos. Nessa pedagogia de Jesus, Jesus na época, aqui quando esteve, né, ele sabia que a sua pedagogia, que a sua mensagem ia ser distorcida. Sem sombra de dúvida. Né, dos cristãos de serem perseguidos, passariam a perseguir. Né? E então, agora, na palavra espírita, Paulo, ele anunciava que viria um Consolador prometido, que iria explicar tudo o que ele falou. Né? Mas, quando falavas em Deus, e por muito tempo, e quando eu ainda era criança, no começo da minha adolescência, a qual a gente frequentava, e não vai aqui numa crítica, apenas uma reflexão, eu frequentava o catolicismo, nós tínhamos o Deus punitivo. Então a gente tinha medo, né? Respeitava por medo. Né? E hoje tu vem nos colocar que através da doutrina espírita que Deus é justo, é bom, misericordioso, libertador. E que somos responsáveis pelas as nossas ações. Mas por muito tempo, né? E ainda se encontra, ainda nos dias atuais, algumas pessoas ainda vendo Deus como um ser punitivo. Vingativo. Vingativo, né? Olha, não faz isso, senão Deus vai te castigar. Deus não dorme. Porque como se Deus, né, fosse punir alguém. Tem as suas leis, né?
Então, eu te trago isso, Paulo, porque por muito tempo realmente foi distorcida também, né? A mensagem do Cristo, a pedagogia do Cristo, né? Sim, algumas distorções. E aí, no dia atual, tem gente que também se tira proveito dessa pedagogia, também seu proveito próprio. Tá. É só apenas fazendo uma reflexão. Sim, correto. A esse respeito, Paulo. Fica à vontade. Exatamente, né? As perseguições, que são as necessidades evolutivas trazidas por nós, por efeito de existências anteriores, onde a gente mais encobriu a luz do que deixou lá fluir. Então, como a gente faz essa sempre comparativa, né? Dos quebradores de lâmpadas, dos quebradores de postes, ou seja, os violadores do direito alheio. Então, se a gente esteve esses estágios aí, a gente agora reencarnados, nós já compreendemos essa verdade. E ela é uma verdade tão clara e tão íntima, que muitas vezes a gente, num momento de padecimento, está se perguntando: o que eu fiz para Deus? Para Deus não fez nada. Deus não se magoa, Deus não se ofende, Deus não se altera, não precisa se vingar. Você está simplesmente infringindo a ética de conduta de tua própria consciência. Então essas lesas que você cometer jamais serão contra os teus semelhantes, e sim contra ti mesmo. Fica registrado na memória, ficam plasmas no corpo espiritual. Aí voltamos ao mancebo, que Deus não ia retirar os bens colhidos, e sim a alma. É essa que volta a erraticidade, e ali está todo um compêndio de manchas alusivas aos equívocos cometidos, né? Tudo aquilo que o Alquire entorpeceu e impediu de a luz clarear, agora tem uma nova oportunidade. E muitas vezes você adere a uma doutrina, a uma filosofia, a uma ciência, a um corpo pedagógico para educar, mas ainda por estar com pouca força, né? Com pouca claridade, por causa do entorpecimento causado por ti mesmo, acaba desviando novamente o curso das ações. É aí onde nós vamos encontrar, no meio espírita e em qualquer meio, esses desvios, né? Esses desmandos. É verdade. São 17 horas e 30 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 19 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o nosso convidado, o nosso amigo, presidente do Centro Espírita Djalma de Matos, Paulo Ferreira, que vem falar desse tema muito interessante, que é sobre a candeia e o alqueire. E desde já queremos assim agradecer profundamente aos nossos internautas que estão nos assistindo ao vivo e a cores, né, pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Agradecemos todas as likes que estão chegando, as mensagens que estão sendo endereçadas. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela sua audiência, por estar aqui junto conosco. Então, um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês. Também queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pelas ondas da Rádio Tupãssi, né? Seja pelas ondas da rádio ou seja também pela internet. Queremos sim agradecer pelo carinho, pela audiência. Nosso muito obrigado, um grande abraço e um grande beijo também no corações de todos vocês. E continue conosco, não só durante essa entrevista, como as demais entrevistas que acontecem aqui às sextas-feiras, aqui na Rádio Tupãssi. Então, um abraço a todos vocês, mais uma vez obrigado pelo carinho, pela audiência. Paulo, o que devemos entender por aquele que já tem, mas lhe será dado, e aquele que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará? O que quis dizer Jesus com isso aí, Paulo? Tá. Aquele que já tem, mas lhe será dado. Lhe será dado. Opa, então se eu tiver mais coisas, mais eu vou ganhar? Subsintente assim, né? Ou se eu tiver mais dinheiro, mais rico eu vou ficar. E aquele que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Pô, eu já tenho pouco, já vai me tirar o que me resta de pouco?
Pô, mas Jesus não é justo assim, né? Pô, e as pessoas às vezes fazem comentam assim, vê, dinheiro chama dinheiro, sucesso chama sucesso. Né? Apoiam-se, né? Para favorecer o entendimento. Pois é, Paulo. Então, o que vamos entender, né, por essas palavras de Jesus? É interessante que na resposta anterior já tinha no teu comentário feito alguma menção a respeito, né? É verdade, Paulo. Principalmente naquele sentido de mau uso do potencial, né? É, correto. Aquele que mais tem e mais lhe será dado não é diretamente uma referência material, né? Se você já tem uma casa, vai ter 2, vai ter 10, vai ter sítio, vai ter... Não é coisas materiais que o mestre está fazendo referência. Não era coisas materiais? Moral. Moral. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, né? Quanto mais nós permitirmos que a nossa candeia sirva de referência para os nossos semelhantes. E quanto mais fizermos para que esta candeia mais amplie a sua luminosidade, mais condições Deus nos propõe e nos confere para que a gente possa continuar, para que a gente possa perseverar. Nós, em Espiritismo, por exemplo, conhecemos a interação dos espíritos protetores, dos anjos guardiães, dos espíritos simpatizantes, dos espíritos, uma categoria que Allan Kardec apresentou-nos, muito interessante, os espíritos habituais, sem falar nos espíritos familiarizados. 5 classes ou 5 categorias de espíritos que elaboram interagindo nas nossas ações para que a gente possa se manter firme, bem direcionado, sempre no intuito de que aquilo que se expanda de nós beneficie aos nossos. Então, para esses mais será dado. Quanto mais fizer e quanto mais puro for o que fizer, quanto melhor for as intenções naquilo que proporcionar aos outros, mais belas companhias espirituais terá. E menor capacidade terão de agir aqueles que produzem a sombra ou trabalham para o arqueire. Em contrapartida, aqueles que não têm até o que será tirado, são exatamente aqueles que elaboram ainda, tendo por base das suas ações o orgulho, o egoísmo, a ignorância, a vaidade, a ganância, e por conta disso muito querem interferir em tarefas de luminosidade. Querem porque querem ver essa chama apagada, essa luz desligada, esse campo de iluminações todo ensombreado. São essas personalidades que vão granjar contra si a ação, primeiro, de espíritos que simpatizam com essa mesma modalidade de ação, que se familiarizam com esse mesmo tipo de emoção, de inclinações. São esses espíritos que vão se tornar obsessores, vampirizadores, levando essas criaturas às obsessões, e as obsessões nós sabemos que elas têm graduações. 1, 2, 3. Parte da obsessão simples, que não é fácil. Simples não é sinônimo de fácil. Simples porque é um processo de combinação fluídica, que é um processo natural. Em face à qualidade de cada um deles, que vai proporcionar uma melhor adesão. E a partir daí, mais força de ação para quem quer conduzir alguém, como diz nas outras filosofias ou doutrinas, para o inferno. Então, esse ser, uma vez obsidiado, tende a se tornar um pré-obsessor, um pré-agente das obsessões. E muitas vezes é por isso que surge desse ser para a relação com os outros a inveja, os ciúmes, a maledicência. Mencionasse o nosso querido amigo José Raul Teixeira, né? A malimpensância. Projeta ondas de alqueire às distâncias. Claro que se não tiver eco lá, ela volta para si. Então é por isso. Entendi, Paulo. Então, quanto mais a gente se dedica ao bem, mais a gente trabalha para o bem, mais oportunidades de trabalho no bem vamos recebendo. De acordo com as intenções, de acordo com os sentimentos. Convém dizer isso, né? Certo. Porque é uma coisa muito importante que se diga.
mencionaste naquela tua fala aqueles que fazem proveito de situações. Sim, comentei sobre isso. No meio da prática do bem não existem situações mais propícias para os aproveitadores agirem. É verdade. E isso é outra simbologia, outra alegoria que a gente pode usar materialmente falando, porque muitas vezes em instituições assistenciais, mesmo espíritas ou espiritualistas, surgem entre nós aqueles seres que não vão hesitar. E dali a pouco desvios de alguma coisa. Como se diz, as ovelhas vestidas de... São os lobos revestidos de ovelha. Os lobos revestidos de ovelha. Exatamente isso, Paulo. Que o mestre muito nos alertou, né? Nos advertiu que ficássemos atentos, orar e vigiar. Em todos os sentidos. Até para enriquecer, a gente sempre gosta de lembrar Allan Kardec, na Revista Espírita. No momento eu não posso autoafirmar se foi a de 1859 ou não. Mas me lembro de um ensinamento que ele exarou, até por ter tido um pequeno prejuízo produzido por um amigo. Então ele dissera que pior do que um inimigo é um amigo imprudente. Porque o inimigo tu conhece, né? E tu conhecendo o inimigo, tu sabe as ações dele, né? Então tu é previdente. Mas este aí sim. Não deixa de ser amigo. Não deixa. Não deixa de ter um pouco de luz para o conhecimento do que vai fazer e das consequências, mas mesmo assim... O amigo imprudente... Muitas vezes está induzido por essas forças externas. Eu me recordo muito até do Divaldo Pereira Franco, né? Desde criança até a fase adulta ele tinha um adversário espiritual. Ferrenho. Mas ele conhecia seu adversário. Máscara de ferro. E o adversário espiritual acabou ajudando ele no seu crescimento, porque o Divaldo sabia, porque se ele falhasse, o amigo espiritual, como se dizia, dá um laço nele, né? Então ele sempre se manteve vigilante, né? Então esses inimigos que a gente acaba identificando nos ajudam no nosso crescimento, mas o inimigo imprudente, né? Que é um perigo, né, Paulo? Isso é claro, se a gente não tivermos vigilantes, né? Sim, sem dúvida. E por que aquele que possui a luz do conhecimento, Paulo, não deve escondê-la? Aquele que possui a luz do conhecimento. Não, eu conheço essas coisas, eu entendi. Aí a pessoa pergunta, não, então me passa aqui as informações. Não, vai estudar. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pô, se eu levei tantos dias, tantas horas para estudar, por que tu não pode fazer? Tem pessoas que às vezes, não sei se é por egoísmo, né? Talvez seja também, não quer dividir seus conhecimentos, na verdade, não quer dividir seus conhecimentos, né? Seja lá se é por vaidade também. Então, por que aquele que possui a luz do conhecimento não deve escondê-la? Não deve mantê-la debaixo, né, do alqueire? Equiparativo à vela de novo, né? A vela com o velador iluminando e bota debaixo da cama. Se não incendiar a cama, pelo mínimo a claridade fica menos. Em parte respondesse quando fizesse referência ao egoísmo. E aqui nós colocamos dois amigos, então, de volta. Um amigo que já melhor conhece, que já melhor trabalha interiormente, que já consegue melhormente se administrar perante os obstáculos, os empecilhos, né, da marcha que sempre vão aparecer. Esse ser tem mais condições de trabalhar por desinteresse. Esse ser tem bem mais condições de administrar o seu próprio egoísmo, de deixar de lado as questões da hipocrisia. Mas o amigo imprudente ainda não. Então, por que não é aconselhável esconder o conhecimento? Como é que você vai esconder a luz? Imagina que nós temos hoje tantas oportunidades de estender o bem, proporcionar a iluminação de consciências que a gente sabe estar em situações delicadas e que necessitam. E se você não fizer isso, responde por egoísmo. Responde por hipocrisia, na verdade, né? Mas você também pode difundir esse conhecimento com interesses premeditados. Mas isso é só uma ação de um amigo imprudente. O amigo sincero que já está trabalhando, se tem a plena consciência para que fim se destina esse trabalho, não se dá mais motivo para esse tipo de ação. Então, por isso a importância. Pressupomos que os discípulos tivessem ocultado esse conhecimento que nós temos. Não teríamos até hoje.
Não, não teríamos. Aí poderíamos até nos exportar ao mais antigamente. Se não tivéssemos o Antigo Testamento, que provém da iluminação de Moisés, estaríamos numa cegueira infinita, né? Se com todos esses conhecimentos e todos esses valores a gente percebe que os alquírios conseguiram de tal forma se sobrepor que milênios e milênios a impressão muitas vezes que a gente está no mesmo lugar, imagina se não tivéssemos. Claro. Imagina, Paulo, então vamos expandir mais um pouco, se Allan Kardec, né, no seu dom de observação nas mesas gerentes, né, ele, se a mesa está batendo, ela está voando, tem uma inteligência por detrás disso. Tem uma inteligência. Imagina se ele não tivesse usado, né, para o bem, para o conhecimento de todos nós. Não teríamos noção de imortalidade. Não teríamos. Com a clareza de hoje, não. Então a gente não devemos. Não devemos. Olha a expressão, né? Devemos é um derivado do dever. Bem lembrado. E o nosso dever é moral. É uma delegação do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 17. Então, Paulo, falasse agora em Espiritismo, estamos falando sobre também, o programa é da doutrina espírita, do Espiritismo. E qual é o papel do Espiritismo na candeia, nessa vela, né, nesse lampião, nessa luz? Qual é o papel do Espiritismo na candeia, Paulo? Exatamente, nós poderíamos usar dois grandes potenciais que o Espiritismo nos proporciona, que é o do esclarecer e o do consolar. Sabedores que somos de que o próprio esclarecimento em si proporciona consolo, mas existem seres que muitas vezes você não necessita de palavras. A forma de consolar muitas vezes pode ser uma ação de silêncio, por intermédio da qual você emite ondas de amor, de paz, de reharmonização, de reequilíbrio, revitalização. Você envolve esse ser nessa atmosfera porque esses seres também são seres que têm ao seu lado benevolentes almas que vão lhes ajudar. Então, mas o esclarecer é porque você vai aprender, você vai conhecer e você vai se libertar de muitas e muitas amarras. O grande potencial do Espiritismo é esse, é o de esclarecer. E por conta desta potencialidade que você adquire, oriundo dessa nova consciência de valores morais, você se sente um ser absolutamente muito mais livre. É verdade. E uma das nossas maiores aspirações existenciais é a liberdade. E isso desde a infância, desde os primeiros dias. Basta ver que quando pequenininho a gente muitas vezes não tem muito tempo para esperar que o pai agarre numa mão, a mãe na outra, a gente já quer andar voando. Anseio por liberdade. Todos nós aspiramos. Da mesma forma que alçamos a adolescência, como bem falastes, né? E também não queremos, a mesma coisa da infância, não queremos ficar dependentes dos pais, queremos voar, já queremos um lugar próprio para morar, já queremos alçar a patamares intelectuais melhores, porque não queremos ficar na dependência de ninguém. Não é que seja linhas gerais, grande parte é assim. Na forma adulta também. Na forma adulta você agora já é, como se diz, dono de si. Você já se manda. Então não tem por que depender de ninguém. Vai construir o teu próprio ninho. São anseios de liberdade, não tem nada de errado. A forma, porém, como se usa isso é que vamos conversar, vamos dialogar. E por isso que o Espiritismo, nos apresentando a lei de liberdade, coloca-nos como sendo uma das principais, se não a principal das leis. Por quê? Porque para você exercer o sentido de justiça, de amor e caridade, você precisa de liberdade. Senão, como é que você vai fazer isso? Aprisionado. E exatamente o esclarecimento significa o quê? Desanuviar a candeia das sombras produzidas pelo alquire. Olhamos para o céu. Se olharmos para o céu, amanhece um dia, o céu azuladinho, que maravilha. Nos preparamos para esse dia, embora hoje tenhamos muitos meios meteorológicos de prever, mas quem define realmente é Deus. Muitas vezes as previsões não condizem.
Então a gente corre para fazer a higiene da roupa, das vestimentas de cama, das coberturas de cama, coloca nos varais, coloca nos lugares para secar. Dali a pouco, o que está acontecendo? Cadê o céu azul? Cadê o sol? As nuvens começam a cobri-lo e mais nuvens escuras, como que se representasse o alqueire. As roupas vão ser recolhidas molhadas, vão ser guardadas, vão correr risco de mofar. O que nós vamos fazer? Vamos colocar na secadora se tivermos. Mas então é muito importante o papel do Espiritismo nesse sentido. Libertar a candeia das amarras do alqueire. Libertar a inteligência das forças de ação da ignorância. Libertar os sentimentos de todos nós, criaturas aqui reencarnadas, das amarras do orgulho, do egoísmo, da hipocrisia e assim por diante. E essa libertação, Paulo, do Espiritismo que nos propõe, é sem imposição. Não se dá por milagres também. Correto. Não são os efeitos de... Poderíamos dizer, não se produz por fenômenos de efeitos físicos, assim, falando em mesa girante. Uhum. As mesas girantes foram um predispositivo para um despertamento de consciência. Mas o que fundamentou realmente essa liberdade foi o conhecimento desenvolvido em torno e ampliado. Então, por isso, a liberdade ela se dá graças ao nível de consciência adquirido do para que objetividade se destinam essas ações. Certo. Paulo, e qual deve ser o nosso papel na candeia? Agora, eu digo, não só o papel nós, espíritas, mas nós, como seres humanos, reencarnados aqui na Terra, né? Qual deve ser o nosso papel nessa candeia, Paulo? Porque nós também temos recebemos muitas vezes, né, esses ensinamentos, temos contato, né, acesso às informações, ao conhecimento, né? Sim. E qual deve ser o nosso papel nessa candeia, Paulo? Nós, seres humanos. Propriamente dito, é o mesmo que o Espiritismo nos proporciona, né? De esclarecer e consolar. De fazer com que reduzam-se as sombras dos alqueires nas mentes dos nossos irmãos e irmãs, que possam depender de nós, para os quais possamos estender as nossas mãos. E esse desanuviamento vai fazer com que as suas candeias comecem a fluir. E nós estamos no momento, a gente teve tempo de prestar atenção um pouquinho no trabalho que foi feito aqui acho que 2 sextas-feiras antes desta, né? A Daniele Parada. Daniele Parada. Ela fez várias vezes referências a situações mentais e emocionais de que muitos entre nós se encontram, quando não muito poucas vezes também nós mergulhamos, né? Nessas emoções de muito pouco benefício, de ira, de desentendimento, de discórdia. O nosso papel para desanuviar essas mentes da ação do alqueire significa nós trabalharmos também com o conhecimento adquirido, nós semearmos também esse conhecimento, de forma que essas mentes possam se sentirem mais livres. E por aí nós vamos começando a reduzir aquilo que está impedindo a liberdade. Outra das coisas que a sociedade tanto conclama, tanto chama, tanto implora, o direito de serem mais livres para os afazeres, para o ir e vir, para o estar mesmo nos seus redutos que muitas vezes estão, e frequentemente os amigos dizem, nós estamos muito mais gradeados do que aqueles que estão gradeados atrás das grades. É a nossa candeia quem vai ajudar. E usar esse conhecimento para o bem, né, Paulo? Sim. Para o bem, transmitir para o bem. E aos poucos vamos também, todos nós, e isso depende de cada um de nós, desde que a gente queira, né? Em nível dos nossos encorajamentos. Se cada um de nós se tornar uns postes de luz. Uhum. Né? Aqui na Terra, imagina, quantos postes de luz a gente pode encontrar, né? Que maravilha, né? O mais importante no papel é a consciência de que falasses antes. Que nós não teremos essa tarefa
fácil, como se diz. Não. Não deixaremos de ter experiências de perseguições, de acusações e assim por diante. Vão acontecer. Mas que prioritariamente tenhamos a honradez de defender a verdade, né? Vão acontecer, mas nós temos que perseverar. Feliz aquele que persevera. Sim. Porque durante a entrevista tu falaste dos nossos anjos da guarda, dos anjos guardiões, os espíritos protetores, os familiares. Tem essa coletividade de amigos espirituais, enquanto também não temos os encarnados que nos dão todo o apoio e o suporte, né? Exatamente, né? Então a gente sempre temos amparo. Paulo, e o que Jesus espera de nós, Paulo? O que Jesus espera de nós dentro dessa temática, desse tema maravilhoso que é sobre a candeia e o alqueire? O que Jesus espera de nós? Porque Ele sabe da nossa capacidade. Sim, sem sombra de dúvida, né? Até trouxemos aqui, colocaríamos duas respostas. A primeira delas nos fez lembrar a parábola, uma vez que estamos falando de parábola, né? Parábola da candeia e do alqueire. Nós também poderíamos adicionar a parábola do semeador. O que Jesus espera de nós? O semeador saiu a semear. E vão colocando semente aqui, semente ali, semente lá, né? E a gente vai percebendo. Colocar a semente num determinado lugar, os pássaros vieram e devoraram. Colocaram entre as pedras e os pinheirais cresceram e os abafaram. Assim por diante. Nós também somos semeadores. E vamos sair a semear, como estamos semeando aqui. Semeamos nas instituições espíritas, semeamos fora delas de diversas outras maneiras. Sempre importante dizer, sem imposição. Sem imposição. Algo que Allan Kardec nos recomenda em O Livro dos Médiuns, muito bom, muito belo de ser não apenas lido e interiorizado, para a nossa boa relação com todas as demais formas de crer. O Espiritismo não faz proselitismo. O que quer dizer que o Espiritismo não obriga as pessoas a gostarem dos seus ensinos. E igualmente nós, porque para nós foi uma maravilha o Espiritismo. Embora queiramos transfundi-lo aos outros, mas isso não é uma obrigação dos outros de seguirem. De conhecerem, nada contra. Depende da forma, depende de algumas técnicas, de alguns métodos, depende da pedagogia que se vai usar para ministrar esses ensinos, de forma que os outros possam se tornarem, no mínimo, simpáticos a eles. Obrigatórios de seguir, não. E a outra resposta diz: as parábolas de Jesus são como as sementes divinas, que desabrocham mais tarde, em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Livro O Consolador, questão 290. Estudando Jesus e desenvolvendo o Evangelho. Árvores de sabedoria e amor. Aí a gente se compara com a lâmpada. Aqui Emmanuel já não nos coloca como postes ambulantes com luz, né? Ele nos coloca como árvores que vão produzir frutos. A simbologia da parábola ou alegoria é que muitas vezes a árvore também sofre prejuízos. Aí estão as campanhas ambientais. O que quer dizer que nós, como árvores produzindo frutos, não significa que todos vão ver esses frutos com bons olhos. Que vão colhê-los, saboreá-los, degustá-los, amá-los e ajudar a cuidar para que essa árvore se expanda, para que seus frutos produzam sementes para ir mais longe. Poderão querer vê-la extinta. Então isso é importante, essa consciência, né, para que a gente não queira fazer aquilo que não está no nosso suporte. Porque quando lembramos do poste com lâmpada, a gente também tem que lembrar do suporte. O suporte só pode suportar uma lâmpada que corresponda à sua capacidade de evasão de energia. Exatamente. Bem lembrado. Caso contrário, sofre avaria. Nós também, mesma coisa. Paulo, estamos chegando ao término do nosso programa. Queremos assim, lhe agradecer, Paulo, imensamente, mas imensamente mesmo, por estar aqui junto com a gente, trazendo muitas informações sobre esse tema, a candeia, o alqueire, né? Hoje tu trouxeste uma luz para nós, Paulo.
Nós agradecemos. Né? Iluminou com conhecimento para que a gente pudesse entender essa parte da candeia e o alqueire. Trouxe, além das informações, trouxe esclarecimentos e trouxe também conforto e consolo a nós todos, Paulo. Assim, em nome de toda a equipe, queremos lhe agradecer imensamente a tua brilhante e valiosa presença aqui no nosso programa. Nosso muito obrigado. Nós que agradecemos e ao mesmo tempo aproveitamos o ensejo do finalzinho para parabenizar a doutrina dos espíritos superiores, né? Codificada por Allan Kardec em homenagem aos seus 165 aninhos esse mês, o Evangelho segundo o Espiritismo 158, e a lembrança do nosso grande mestre mineiro de 112 anos do seu nascimento, né? Chico Xavier. Então, almas amores que realmente, exemplificando amor, nos embalam nossos cronogramas evolutivos. Daí é sempre mencionarmos as almas amores do movimento espírita, porque a nossa incumbência maior é de nos amarmos uns aos outros. E com esse amor, queremos assim, mais uma vez agradecer a brilhante presença do nosso amigo Paulo Ferreira, que brilhantou o nosso programa, agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor, o diretor-presidente Jorge Malhão, a secretária da rádio Renata Ribas, agradecer ao nosso valioso, competente técnico Sidney Coeixo, agradecer toda a nossa equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Hoje, esse irmão, esse amigo, esse valioso trabalhador da seara espírita, né, que está aí fazendo também uma candeia, né, que é o nosso técnico, que está do outro lado da câmera, trabalhando, né, para essa maravilhosa transmissão, que é o nosso amigo Wagner, Edom Wagner. Nosso muito obrigado, que Deus Jesus dê cada vez mais em dobro tudo que tem feito por nós. Agradecemos a Liga Espírita Pelotense, sua diretoria, em nome da senhora presidente, a senhora Fernanda Farias. E a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua atenção, nosso muito obrigado. Lembramos que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.